Olá! Sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos de volta. Eu sou o Carlos Costa e você está no Por Onde Quer Que Andares. Isso mesmo. Estamos de volta com mais uma mensagem. É uma mensagem sobre liderança que iniciamos aí essa semana. Já estamos no terceiro dia. Hoje falamos sobre atitude inesperada de Jesus Cristo. Lembrando que sempre relacionando isso com a liderança, líderes de hoje em dia, tá? Quem quiser acompanhar na Bíblia, falaremos de João, capítulo 13, versículos de 1 a 7, tá? Então, quem quiser abrir a Bíblia aí, João, capítulo 13, versículos de 1 a 7, que fala o seguinte, eu vou ler aqui. É a passagem em que Jesus lava os pés de seus discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tá, só um parênteses aqui, quando fala até o fim, tem referência que estava chegando os fins dos dias dele na Terra, tá? Ele iria morrer, iria consumar a sua passagem pela Terra. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Só mais um parênteses, lavar os pés naquela época era um dever reservado aos escravos, então isso já causou uma grande estranheza dos discípulos, né? E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Jesus, como um ato aí nos últimos dias dele de passagem pela terra, ele lavou os pés dos discípulos, algo que era impensável e até inaceitável pela maioria das pessoas na época, né? Era algo voltado como uma obrigação dos escravos, que não eram judeus. Então, ali ele chocou muita gente já, né? Chocou quase que todos ali que estavam ao lado dele com essa atitude. E aí a gente relaciona as atitudes de Jesus com as pessoas de hoje, com as lideranças de hoje, né? Segundo o texto que a gente leu, já estava sim nos últimos dias. Jesus já tinha cumprido tudo o que ele poderia, tudo que a ele havia sido determinado por Deus, fez milagres, enfrentou aí a hipocrisia de muitos líderes na época, que os líderes da época que ele passou por aqui, ninguém aceitava, porque era uma pessoa que estava mentindo, inventando, ele não era o Salvador. Alimentou muita gente, fez os seus milagres, e aí no final, quando ele já estava terminando a sua passagem, ele ainda lavou os pés, se rebaixou a ponto de lavar os pés dos discípulos. Então, se a gente levar em consideração com os dias de hoje, será que um líder faria isso com os seus liderados? E um outro ponto muito interessante é que mesmo ele sabendo que já estava no fim, porque ele sabia disso, que já estava chegando no fim a sua passagem por aqui, ele não perdeu o foco e continuou trabalhando aí, entre aspas, até o último momento, e ainda mais lavando os pés dos discípulos. E aí vem dois pontos aí interessantes para a gente pensar nesse vídeo de hoje. Um líder deve exercer essa função sempre com humildade, porque
como a gente ouviu já nos últimos vídeos, liderar é servir. E a gente deve buscar isso que se perdeu com o tempo para os dias atuais. Porque aí o liderado ele se engaja com a sua causa. Ele vê que você está disposto também a ajudá-lo e da forma que for preciso, sendo ele pondo a mão na massa, enfim. Temos que ter o foco no chamado, né? Que foi o que foi falado no outro vídeo. É um chamado, não é uma... Você quer ou não quer? Não, é um chamado. Então a gente tem que liderar dessa forma. E o outro ponto é liderar pelo exemplo. Ser sincero, claro, com os objetivos. É o máximo, se a gente pensar, é o exemplo máximo que ele poderia dar de humildade. Então vamos levar isso para nós. Vamos liderar com humildade, com sinceridade, com exemplos e ser o que Jesus nos mandou ser, né? Líderes da melhor forma possível. Curtam o canal, compartilhe e amanhã tem mais. Um grande abraço a todos e vamos liderar como Jesus fez. Fiquem com Deus.